Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui os deputados federais Major Rocha, do PSDB, e Léo de Brito, do PT. O nosso tema é política local, nacional e um balanço aqui, um breve balanço das atividades parlamentares de ambos os convidados. Deputado, nós ficamos com uma questão pendente, aliás, duas, né? A primeira foi a questão do Narciso, três. A segunda foi a avaliação da presidente agora, que caiu a aprovação do governo dela para 7,7%, e a terceira, aquela que eu deixei no final do bloco. Quais são os problemas da economia e o que fazer para resolvê-los? Na sua opinião, o governo tem feito o dever de casa? Nós vamos vencer essas dificuldades? Olha, o nosso governo enfrentou uma das maiores crises da história da economia mundial, depois de 1929, que foi a crise de 2008, que atingiu países do centro da economia mundial, Estados Unidos e os países europeus. Para isso, o nosso governo teve que tomar as chamadas medidas contracíclicas, ou seja, teve que despender recursos dos cofres públicos para, por exemplo, subsidiar atividades econômicas, para, por exemplo, desonerar a folha de pagamento, desonerar determinados impostos para que a atividade produtiva no Brasil ela seguisse em frente, as atividades, inclusive, de exportação seguissem em frente, para que a gente pudesse sair da crise mais rápido. Agora, à medida que você despende mais recursos, você tem problemas de desequilíbrio fiscal. E foi exatamente o que aconteceu. Nesse momento, as políticas que foram feitas no início daquela crise que atingiu os Estados Unidos e a Europa, o Brasil não tem mais como suportar. Tanto é que agora nós temos que fazer um ajuste. O ajuste é a mudança na política econômica desenvolvimentista do nosso governo? Não. É uma forma que nós temos de dar uma freada e tentar subir uma ladeira nesse momento. O presidente Lula fez um ajuste quando recebeu o governo do presidente Fernando Henrique, com inflação de 12% ao ano, com juros de 24% ao ano, com desemprego de 12% ao ano e as reservas internacionais de 30 bilhões, sendo que 20 bilhões eram do FMI. O Brasil hoje tem uma situação econômica muito melhor do que tinha aquela, porque a inflação é menor, o desemprego é menor do que aquela época, as reservas hoje estão chegando aos 400 bilhões. Então, o governo está precisando fazer um ajuste nas suas contas, e está fazendo. As medidas que foram encaminhadas ao Congresso de ajuste, elas estão sendo feitas exatamente para quê? Para que o empresário ele volte a investir, ele volte a acreditar no país, nas atividades econômicas, porque o governo precisa fazer o seu ajuste das contas públicas. E acredito que a médio prazo nós vamos ter os resultados. O Brasil vai voltar a crescer, nós vamos ter uma capacidade maior de investimento. As mudanças no câmbio agora, elas foram importantes para a gente retomar as exportações e melhorar a balança comercial, que é tão importante para o país. Então, acredito que a presidenta Dilma está no caminho certo. Agora é conjuntural. É claro que nesse momento nós vamos ter resultados ruins na economia, mas é necessário que nesse momento se aperte o cinto. E aí nós estamos pensando a médio prazo, para que a gente possa retomar a atividade econômica. É exatamente isso. E junto com isso, o que está havendo? Os investimentos em infraestrutura, que é o plano de infraestrutura, 200 bilhões. Nós estamos falando de investimentos da China de 50 bilhões. Nós estamos falando, junto com isso, agora o plano de proteção ao emprego, que é um problema que é residual relacionado a esses problemas econômicos de crescimento que nós estamos tendo agora. E nós estamos falando de investimentos, tanto na agricultura familiar, no Plano Safra, ampliação dos recursos para o Plano Safra, e também o Plano Safra, agricultura familiar e também empresarial. Então, o governo está fazendo a parte dele no sentido de também, ao mesmo tempo que faz um ajuste, que é um ajuste que causa dificuldades à economia, mas ele está, ao mesmo tempo, trabalhando nas questões infraestruturais e buscando investimentos estrangeiros. As visitas que foram feitas, por exemplo, nos Estados Unidos, elas vão render bons frutos para a economia brasileira. Eu acredito que é um momento de dificuldade, mas ele é conjuntural. Esse momento vai passar e a economia do Brasil ela vai... Resta saber se com a desaceleração da economia chinesa nós teremos mesmo investimento de 50 bilhões. Eu vou começar pelo final. É a questão da popularidade da presidente Dilma. Acho que é para acabar de responder. Na verdade, o eleitor brasileiro, ele se sentiu vítima do maior calote eleitoral da história do país. O presidente da campanha disse que não ia aumentar impostos, aumentou. Disse que não ia mexer em direitos trabalhistas, agora mais um, corte de 30% dos salários. Mas não foi só essa, outras aconteceram. A 664, a 665, né? Mas vamos lá. Disse que não ia aumentar a conta de luz, nós temos quase 100%, a média 70% no país, né?
Isso tudo colabora com a queda da popularidade da presidente Dilma. Né? Mas não é só isso. Quando eu vejo o Léo falando o que ele disse aí da economia brasileira, quando eu vejo alguns discursos na tribuna da Câmara, eu sinceramente fico pensando se é o mesmo Brasil que eu vivo. Né? Um Brasil que não tem infraestrutura, algumas estradas são precárias, todas as estradas, a grande maioria, estradas precárias, nós não temos ferrovias, os nossos portos estão sucateados, a infraestrutura do Brasil, enquanto o Brasil está investindo dinheiro para construir porto em Cuba, está investindo para construir rodovias na Bolívia, está faltando dinheiro para a gente. E é o mesmo BNDES que está emprestando dinheiro com juros subsidiados. Ou seja, quando ele empresta para outro país, lá fora, nosso dinheiro é mais barato. Bilhões de investimentos em infraestrutura é pouca coisa? O nosso dinheiro é mais barato. Agora, quando eu vejo essa coisa do PAC, as obras do PAC estão aí, até hoje não foram concluídas. E o PAC foi da última gestão do presidente Lula. Estão paradas aí. Aqui no Acre tem obra parada do PAC. Não tem recurso. Né? Não tem recurso para as estradas. Está aí o DENIT com dificuldade. Né? O governo passou aí 16 anos, não conseguiu fazer a BR-364. O DENIT tomou a parte. Agora, e aí? Está faltando recurso. Agora, o recurso que está faltando aqui, a caixa preta do BNDES vai mostrar para onde foi parar. Quando o Lula ia na frente, segunda vez, para agenciar os empréstimos, né, agenciar empréstimo do BNDES, e aí o nosso dinheiro com juros subsidiado para desenvolver os países. Qual o interesse do Brasil em construir um porto em Cuba? Qual o interesse do Brasil? Alguém me disse, não, mas o Brasil está exportando serviço. Exportando serviço para a gente pagando a conta. Né? Quem garante que Cuba vai pagar? Eu pergunto para ti o seguinte, aí, essas CPIs que você se referiu, que é do BNDES, que é a outra do BNDES, Fundo de Pensão. Fundo de Pensão. Já foram instaladas essas? O Eduardo Cunha agora, o presidente agora autorizou. Elas vão se instalar. Sim, mas ela entra numa lista, né? Não, só concluir aqui. Ela entra numa lista. Não, só pode funcionar até 5. Não, eles encerraram algumas agora e essas são as próximas. Essas são as próximas. Essas são as próximas. Mas sim. Então, o trabalhador brasileiro, o empresário brasileiro, ele não vê um cenário muito animador. Quando ele vê a conta de combustível, o valor do combustível, um dos mais caros do mundo. A energia elétrica, que é o que move a indústria, a grande parte da indústria é movida a energia elétrica. É caríssima, né? Caríssima. E aí, é mais fácil o empresário que tem uma multinacional investir no Brasil ou investir na China? Ou investir em outros países que têm estrutura, inclusive, muitas vezes com recursos, que foram construídos com recursos nossos. Do governo brasileiro, do BNDES. Então, a situação nossa, eu vejo os discursos do pessoal do PT, eu fico pensando, nós estamos quase uma Suíça. Osmir, o cenário não é esse, não. Osmir, eu sou obrigado a reconhecer... Depois o deputado quer falar. Pois não, o deputado quer responder essa questão. Eu sou obrigado a reconhecer que o Brasil deve a 3 ex-presidentes, particularmente 3 homenagens. O Sarney, por incrível que pareça, né? O rabugento Sarney, né? O coronel velhão lá do Nordeste. Mas quem sabe, só ele poderia fazer aquela transição difícil da democracia. Muito difícil. Talvez se fosse um pedante, um truculento. Se fosse um Collor, não teria talvez feito. Tivesse virado a mesa. E eu não sou simpatizante do Sarney. Fernando Henrique Cardoso. Acabou a transição democrática, o Plano Real, o fim da inflação, se dando no governo dele. Uma grande obra. Mais precisamente o governo Itamar, né? Incompleta. E por que incompleta, Léo? Porque o Plano Real apenas resolveu o problema inflacionário. Mas aí vai deter a inflação é um item da macroeconomia. E ao Lula por ter feito a inclusão social. Não dá para se esconder essa história. Eu citaria mais um item. A lei de responsabilidade fiscal foi extremamente oportuna a aprovação do governo Fernando Henrique. O que me vem à mente é as contradições desses mesmos homens quando estão no governo e quando vão para a oposição. Isso é verdade. Aí, com isso, eu ia dizer um palavrão aqui. Mas não vou dizer não. Não, até porque o horário não permite. A gente tem que cortar depois na edição, Narciso. Não fala não. Acontece o seguinte, eu me lembro que nós estávamos lá na época da Constituição, Osmir, quando o PMDB
uma costela do PMDB, formada pelos medalhões do PMDB. Na época era Montoro, Zé Richa, Mário Covas, Zé Serra, Aécio Neves. Montaram o PSDB sob o seguinte pretexto: de instituir o parlamentarismo no Brasil. Aquilo me deu um ânimo tão grande, uma alegria tamanha, porque eu sou parlamentarista convicto, porque não acredito nesse presidencialismo vagabundo que está implantado no Brasil. Não posso acreditar. Aí, de repente, veio o destino, vem a roda do tempo e leva com que Fernando Henrique chega à presidência da República. Um parlamentarista chega à presidência da República. Aí, quando eu esperava que eles, com o poder da presidência da República, instituíssem o parlamentarismo, o que foi que ele fez, Léo? Aprovou a emenda da reeleição do presidencialismo. Então, eu não posso acreditar nessa. Comprando votos, diga-se de passagem. Mas deixa eu fazer uma ressalva aqui. Comprando votos eu não sei não, tá? Eu não sei dessa, eu não conheço nada dessa história. Vou fazer uma ressalva. É por isso que muitas vezes o povo se coloca aqui, referendo, plebiscito, que são medidas democráticas e tal, como solução. Não. Esse assunto, ele não pôde retomar, porque após a Assembleia Constituinte, foi feito um plebiscito. Verdade. Consultado o Brasil se ele queria um regime parlamentar, se ele queria um parlamentarismo monárquico, com a retomada da Casa Imperial, ou se ele queria presidencialismo. E o nosso povo, absolutamente desinformado sobre o que é o parlamentarismo, e não houve tempo para dar maiores informações, rejeitou. Então ficaria muito incoerente o presidente, ao assumir, tendo uma rejeição popular, no plebiscito, ele retomar essa política de parlamentarismo. É a ressalva que eu faria. Pois não, deputado. Voltando à questão da economia, eu acho que o problema dos tucanos é que eles têm a memória curta. Se nós formos ver a situação econômica do país hoje, mesmo a gente tendo que fazer um ajuste fiscal, ela é muito melhor do que a gente tinha antes de assumir o poder. Eu falei para vocês aqui de 12% de inflação, 12% que nós recebemos, 24% de juros. As reservas do Brasil, as reservas internacionais do Brasil não chegavam nem a 10% do que elas são hoje. Os juros estavam na casa dos 24%. Então, nós temos que olhar para o momento difícil. Ninguém está negando, deputado Rocha, que nós estamos vivendo um momento econômico difícil. Mas precisamos olhar para ele, inclusive comparando, porque nós já tivemos momentos difíceis e conseguimos superá-los. Naquele momento, o presidente Lula, o que fez? Fez um ajuste fiscal. Nós já tivemos Ele fez um ajuste fiscal. Não tem. Essa inflação, Rocha, no ano que vem ela vai estar mais baixa do que está esse ano. Nós tivemos, antes do PSDB, uma inflação de 3 dígitos. Sim, mas eu estou falando, eu estou comparando o Brasil que nós recebemos de vocês, do Brasil que nós estamos hoje, que estamos com dificuldade, sim. Agora, nunca se investiu tanto em infraestrutura como nos governos do PT. Não existia PAC. Não existia. O problema não existia é que esses investimentos nunca se fez tantas rodovias. É só olhar aqui as pontes que foram feitas. O problema é que a forma como foi investido. Que foram feitos. Mas quais os portos? Os aeroportos. Não, quais os portos? Todos os portos do Brasil. Quais os portos? Santos, Paranaguá. O Porto de Santos está sucateado, Léo. Eles foram remodelados. O governo tentou privatizar. Tem um sistema de parceria público-privado. O governo está tentando privatizar porque não tem recurso. Os aeroportos hoje, a maioria dos aeroportos hoje, porque hoje o brasileiro anda mais de avião. O governo está tentando mais de 110. Enquanto nós construímos o Porto de Mariel, o Porto de Santos está sucateado. Deputado Rocha, nós temos. Tem que falar um de cada vez, senão quem está em casa não consegue entender. Porque o Brasil conseguiu incluir 40 milhões de pessoas na classe média, coisa que vocês não fizeram. O problema é que não fizeram. O Porto de Santos, que o Léo falou, está sucateado. O Porto de Santos está sucateado. O papel estratégico que tem o BNDES hoje nesse país. Irrigou muita gente. E outra coisa, o problema dos tucanos também é que eles têm complexo de vira-lata. Todo país... Se eu fosse um negócio desse, eu vou dizer que o PT tem complexo, porque a maioria da direção do PT está presa. Todo país... Zé Disseu, todo país no mundo, o Canadá é assim, a França é assim, que estava vendendo seus jatos agora recentemente, os Estados Unidos defendem as suas empresas nacionais. Os empréstimos que foram feitos subsidiados ao BNDES foram feitos empréstimos. Empréstimos vão voltar.
Aliás, o BNDES hoje é um dos bancos que tem uma das menores inadimplências do país. Por quê? Porque os investimentos que são feitos pelo BNDES, aliás, o Luciano Coutinho, o presidente do BNDES, esteve na CPI da Petrobras e explicou os critérios que são utilizados, os empréstimos que são feitos para a empresa. O Brasil, o BNDES não está emprestando para outros países. O BNDES está emprestando para empresas brasileiras, como a Odebrecht, que, aliás, conseguiu um arsenal tecnológico muito forte. Mas esses recursos são subsidiados ou não? Subsidiados. São subsidiados, mas que vão retornar. O que acontece é o seguinte, o Brasil está financiando empresas para financiar o PT. Foi o que aconteceu. Está aí Lava Jato para mostrar isso. Está aí Lava Jato, está aí... Elas doaram para o PSDB, deputado Rocha. Não, doaram para todos os partidos, mas quem tem tesoureiros... 18 partidos Vacari, no Congresso Nacional. Delúbio Soares... O presidente Genuíno, do PSDB, José Disseu, o Guerra, Lula, Sérgio Dilma, Guerra, Sérgio Guerra, presidente do PSDB, me diz uma coisa, recebeu 10 milhões quem foi do para barrar a CPI da Petrobras. Me diz quem foi denunciado do PSDB. Agora o PSDB... Não, quem foi denunciado do PSDB? Recebeu preso tem das vários. 14 empresas da Lava Jato. Zé Disseu, Como é que vocês Delúbio Soares... Como é que... Ô, Léo, deixa eu dar um pouquinho aqui. Não tem ninguém do PSDB preso. Porque o PSDB é defendido pelo Poder Judiciário, é claro. Mas quem vai se encontrar com o presidente do Supremo? A prática, quem vai se encontrar? Vocês estão há 13 anos no poder porque não levantaram, não fizeram CPI para investigar. Era que a Polícia Federal não deveria atuar, que o Procurador-Geral da República era o engavetador-geral. As investigações não conseguem. E não conseguem. É só olhar o mensalão Tucano, que não foi julgado ainda. Léo, vocês tiveram 13 anos. Então eu vou te fazer uma pergunta aqui. Estava lá na mesa do PSDB. Deputados, mais uma vez, eu vou só avisar. Só um minutinho. Eu vou fazer uma pergunta aí. Eu quero só um minutinho como mediador deste debate. Por gentileza. O PT que está com a direção toda presa tem uma autoridade moral. Deputado, só um minutinho como mediador do programa. Deputado Léo, só uma questãozinha. Se falarem ao mesmo tempo, quem está em casa não vai entender. Nós estamos entendendo. Os senhores estão entendendo. Eu queria fazer uma pergunta para o Léo. Isso é muito bom. Eu fazer uma pequena provocação. Só um instantinho. Isso é muito bom para o programa, para a audiência aqui, o debate ficar quente. Mas da forma como está sendo feito, prejudica o telespectador em casa. Então, um de cada vez, por gentileza. Eu queria fazer uma pergunta para o Léo. Deixa eu fazer só um questionamento aqui para pimentar mais a coisa e esquentar mais ainda, tá, Osmir? Aqui esse negócio aqui eu não gosto de clima frio, não. Ô, Léo, você não acha que, nesse particular, do ponto de vista de Operação Abafa, o PT foi absolutamente infantil? Absolutamente infantil? Porque Fernando Henrique Cardoso passou 8 anos no governo, com o mesmo Procurador-Geral da República, que pegava todos os processos contra o governo e botava na gaveta. A Polícia Federal, por sua vez, era inteiramente subordinada ao gabinete da Presidência da República via Ministério da Justiça. Não, ainda é hoje, né? E hoje nós assistimos... Ele disse que estava oposição, nós assistimos essa absoluta independência dos Procuradores-Gerais da República, Narciso, da Polícia Federal. Me diga uma coisa, eu vou fazer para você, fazer para você. Isso me leva a crer, deputado, o seguinte... que não há... O que aconteceu? Quando os crimes não são investigados, eles não aparecem. Mas me diga uma coisa, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, serve para você também. O PT está há 13 anos no poder. Sempre teve ampla maioria na Câmara e no Senado. Sempre falou que houve desvio, houve tudo, irregularidade de toda a ordem no governo Fernando Henrique. Por que não investigaram? Por que não criaram uma CPI para investigar? Por que não colocaram a Polícia Federal, que está tão independente, para investigar? 13 anos, foi o quê? Faltou competência, porque não existiu, estava com medo de investigar e dar o atestado de idoneidade. O que aconteceu? Porque foram 13 anos de governo. Não são 13 dias, são 13 anos com o PT, com toda a estrutura, com a Polícia Federal, com o Ministério Público nomeando procuradores, com o Judiciário nomeou quase todos os ministros do Supremo, né? E com a maioria na Câmara e no Senado. Por que não se investigou? Agora, para ficar levantando, porque o mensalão... Eu te digo o seguinte, dentro do PSDB... Eu não conheço, pelo menos envolvido nesses casos, ninguém preso. Do PT eu conheço muita gente. Posso citar aqui um rol de mais de 50. Mais de 50. Desde o ex-presidente João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara, até os 2 últimos tesoureiros do PT. Né? Mas não só esses. Agora denunciaram a Dilma e o Lula.
Então, assim, A Dilma não por tá que denunciada. aconteceu? A Dilma não está denunciada. Está denunciada. Vão analisar as contas dela agora, as pedaladas fiscais. Estamos falando de Tribunal de Contas. Não, estou falando de irregularidades. Eu estou falando de irregularidades. Não. As pedaladas, Sim, o próprio... Os governos anteriores, todos eles praticavam as chamadas pedaladas. Agora, o que eu digo? O TCU nunca sequer notificou nenhum desses Mas governos. permitem os dois? Foi o quê? Incompetência? Foi o quê nesses 3 anos? Por que não investigaram? Então depois... O presidente Lula assumiu o governo, não foi para querendo olhar para trás, não. Não, é obrigação. O presidente Lula mas então por que vocês estão olhando para trás? O Brasil e mudar a cara do Brasil como ele fez. E vocês ficam olhando para trás todo o tempo e não investigaram? Quem tinha que ter investigado, porque as denúncias aconteceram na época do senhor Fernando Henrique. Por que o Lula não investigou? Quem tinha que ter investigado era o Fernando Henrique. Quando o governo da presidente Lula, da presidenta Dilma e do presidente Lula receberam denúncias, a Polícia Federal foi lá e investigou. O fato é, no governo do PSDB... Eu gostaria, eu deixei o senhor perguntar. Eu estou perguntando, estou lhe dando no governo Fernando Henrique, era um escândalo de corrupção a cada ano. Agora é 10 por dia. Essas denúncias foram feitas na época do governo Fernando Henrique, das privatizações, do Civan, da compra de votos. Todas essas denúncias foram feitas na época. Quem tinha que ter pego essas denúncias e apurado, como é feito hoje pela presidenta Dilma, como era feito pelo presidente Lula, eram vocês. E vocês não fizeram isso. Pelo contrário, as denúncias chegavam. Nós tivemos, o presidente do Banco Central foi pego com 500 milhões... Mas por que não investigaram? Milhões de dólares e foi dada uma ordem para que a PF botasse isso para debaixo do tapete. E aí, se você sabe de uma informação dessa, é grave. Quem tinha a competência... Não, mas se você sabe de uma informação dessa, é grave. Quem tinha a competência, quem estava à frente da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, à época das denúncias, eram vocês. Então vocês tinham a obrigação de apurar, mas não fizeram. Todo aquele que se omite. Assim como aconteceu agora no escândalo dos trens. Todo aquele que se omite assim diante de um fato criminoso. Com a Operação Castelo de Areia lá em Salvador. Não, todo aquele que se omite como aconteceu agora. Você falou de uma situação. Nós estamos falando de omissão. O PSDB se omitiu em relação aos escândalos de corrupção. E o PT nesses 13 anos se omitiu? Não se omitiu. Por que não investigou? Porque todas as pessoas, inclusive as do PT, foram investigadas pelo governo do PT. Mas por que não investigou pela Polícia Federal e pelo Procurador-Geral. Eu gostaria depois hoje não é engavetador. De fazer um comentário sobre isso. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial. Eu vou fazer um comentário sobre isso que você colocou agora. Eu sou obrigado a fazer. E daqui a pouquinho a gente volta, vamos serenar um pouco os ânimos. Tá sereno. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, nós estaremos de volta. Eu gosto de programa assim. Por favor.